Olá, César, tudo bom? Estou tentando adicionar aqui você. Ótimo, tá aqui, Tudo pronto. bem, gente? E aí, tudo jóia? Que legal estar de Seja novo aí. Muito legal essa conversa com o Thiago Mochileiro aí. Muito legal bem-vindo. esses insights dele aí. Muito legal ouvir ele compartilhar essas experiências aí. Muito bom, gente. Então, pessoal, esse é o César. Ele vai falar um pouco mais de como a gente vai se preparar para o futuro e eu estou muito ansiosa para conhecer um pouco mais sobre isso. Até porque eu vejo muitas tecnologias surgindo, eu vejo muitas coisas se espalhando numa velocidade muito imensa. E para onde que a gente vai, né? Onde que a gente vai chegar? É, já temos alguns casos mais avançados na China, em outros países que já têm outras tecnologias, mas qual é o nosso futuro? E aí o César vem trazer um pouco mais sobre isso e também se apresentar e contar um pouco mais sobre os seus projetos. Legal. Valeu, obrigado aí, gente. Obrigado, Letícia. Então, vou me apresentar para vocês aí. Sempre é uma honra bem grande estar participando. É meu segundo ano no Latinoware e eu sou formado aí em Foz do Iguaçu, me formei aí em processamento de dados, fui estagiário da Itaipu e depois que eu saí da Itaipu tive grandes oportunidades de carreira, foi uma coisa muito legal, eu saí de um estágio daí de Foz e fui trabalhar na Daimler Chrysler, trabalhei na BMW, na Kraft, Unimed, tive umas grandes oportunidades de trabalhar em grandes corporações, mas comecei aí, graças a Itaipu, aí, como estagiário do pessoal da TI, aí foi uma coisa que marcou muito a minha carreira e é sempre legal estar aqui para participar e compartilhar as coisas com vocês. E nesses últimos anos que eu tive uma carreira executiva, acabei indo para uma carreira, fui levado para uma carreira acadêmica, fui trabalhar em faculdade, fazer pesquisa, acabei fazendo um mestrado na Universidade Federal do Paraná, na área de inovação, na verdade, gestão do conhecimento. Foi uma experiência muito legal e nessa época eu me conectei junto com o pessoal da Singularity University, que é uma universidade que fala sobre o futuro. Ela fala sobre o que vai acontecer, como que vai ser as megas tendências, qual que são os impactos que vão acontecer na economia, na sociedade, que tecnologias que vão possibilitar, vão ser habilitadoras de novas formas de pensar, novas formas de consumir. Então, essa conversa eu gosto muito de ter ela, sabe? Eu faço ela recorrentemente, o pessoal fica falando, essa é um pensamento bem diferente, né? Então, o que está acontecendo hoje, né? Que momento que a gente está no mundo, né? A gente está fazendo um paralelo. É interessante você lembrar que há uns 150 anos atrás existia um pensamento só deixa eu mudar aqui. Só havia um pensamento de consumo muito diferente, né? É, a gente está construindo o século XXI ainda. Por exemplo, essa pandemia que aconteceu agora, ela basicamente ela acelerou todos os processos, tudo que estava acontecendo, tudo que estava para acontecer de uma maneira muito rápida, uma maneira muito diferente. Então, o que eu acho que é legal você falar sobre o futuro nesse momento, que é uma incerteza, ninguém sabe exatamente para onde a gente vai, vale a pena a gente pensar no que aconteceu no início do século, né? Quais foram as bases da economia do século passado e como as pessoas olhavam a economia, olhavam as oportunidades num período que se existia tecnologia, que era, né, caravelas, barcos é, bem rústicos para a nossa época de hoje, mas na época eram muito sofisticados, né? Então, eu quero convidar vocês hoje para fazer uma reflexão para a gente desbravar como vai ser o futuro, pensando com os olhos de exploradores do século passado, né? E eu gosto muito desse cara, do Ernest Shackleton. Eu li os livros dele. Cara, ele é um grande explorador. Ele é britânico e ele fez Quem não conhece, depois eu posso deixar os links, né? Procurar a biografia desse cara. E resolveu explorar, era um explorador nato, e resolveu ir para a Antártica. E ele tinha a meta de atravessar a Antártica
numa época que estava descongelada, ele ia fazer uma travessia de um lado ao outro da Antártica. E esse cara, na verdade, é um dos maiores aventureiros aí, né? Quem assiste os canais de aventura nos canais de TV a cabo, esse cara aí matava qualquer explorador contemporâneo hoje de uma maneira muito legal. E esse pensamento dele, né, de levar a, essa exploração para o século passado, a gente está fazendo um paralelo do futuro, tá? Como vai ser o futuro? Uma das metas dele foi construir um navio extremamente sofisticado, que quando chegou na Antártica, esse navio congelou. E esse navio ficou preso lá no gelo, e a tripulação civil teve a necessidade de se adaptar para as condições adversas de ficarem quase praticamente mais de um ano congelados na Antártica. E era uma opção de viver ou não. Então, ele fala lá que ele escolheu a vida do que a morte, e a gente vai ver um pouco disso, né? E é muito interessante olhar a história que eles sobreviveram num período de grandes dificuldades, né? E tudo isso faz a gente pensar que se esses caras, né, que foram lá e sobreviveram na Antártica, como é que a gente poderia sobreviver num paralelo de tudo que está acontecendo hoje? A gente tem tecnologias exponenciais, a gente tem oportunidades de trabalho que nunca a gente teve antes. Por exemplo, você pode trabalhar da onde você estiver, em qualquer lugar do mundo, trabalhar em qualquer escritório, porque a pandemia acelerou os nossos meios de trabalho e levou a gente para outro patamar. Muito legal esse pensamento. E recentemente, acho que uns 6 anos atrás, uma equipe de exploradores tentou fazer o caminho do Shackleton e realmente os caras tiveram muita dificuldade. Então, o paralelo que a gente sempre fala é, gente, vamos olhar um pouco para o passado para a gente poder projetar o futuro, né? Então, não faz muito tempo que a gente teve os telefones nas casas eram telefones analógicos que você tinha que discar. E a gente hoje está se deparando com um futuro que a gente, né, um invento como o telefone já não é mais uma coisa que tem impacto. E tudo isso está acontecendo por quê? Porque, na verdade, gente, quando a gente fala de futuro, fala na singularity, fala inovação nos ecossistemas, todos os ecossistemas que a gente fala uma coisa que é bem legal que está acontecendo. A economia do século passado, que foi uma economia orientada à sociedade industrial, que o foco era as corporações, né? E a gente lembra, algum tempo atrás, falando, o meu avô, o meu pai trabalhou no Banco do Brasil, trabalhou na Caixa, e eram pessoas que eram orientadas a trabalhar dentro de empresas e passar o resto da vida dentro dessas organizações. E essas organizações, por incrível que pareçam, qual que era a grande sacada delas, né? Que a sociedade, né, a renda, o salário, o bem de consumo estava orientado aos consumidores. E uma das grandes rupturas dessa sociedade, né, olhando o paralelo lá dos exploradores para esse século novo que nós estamos vivendo, é que a sociedade hoje está mudando uma sociedade industrial para uma sociedade em rede. Olha que interessante isso, gente. E está mudando o foco de você pensar no consumidor, né? Olhar, eu vou construir um carro para uma geração nova que vai tirar a primeira habilitação com 18 anos. Bullshit, não acontece mais. O jovem novo não quer comprar carro, ele quer viajar, quer gastar grana dele com outra coisa. E a economia, os bens de consumo como um carro, já não é o objetivo principal deles. Por quê? Porque o jovem hoje, aliás, a economia, a sociedade, está começando a se centrar em pessoas. Então, cada um de nós hoje é protagonista dessa ação. A gente consome produtos diferentes, de maneira mais ecológica, consumo mais consciente, ainda mais hoje em dia, que não adianta você, né, querer consumir alguns produtos no meio de toda essa revolução tecnológica, da pandemia, da economia se orientando, e cada vez mais a economia está centrada em pessoas, né? Uma sociedade em rede. A gente está vendo os grandes varejistas, por exemplo, hoje, que faziam vendas aí, grandes magazines, estavam no shopping, não estão mais no shopping, e olha que interessante, gente, os caras estão fazendo, tem um grande amigo meu que trabalha numa empresa de delivery gigantesca,
Eles estão fazendo, por exemplo, vídeos no Instagram para atrair consumidores específicos para consumir produtos, porque aquela pessoa consegue atrair na rede dela consumidores para comprar e consumir alguns tipos de bens de consumo orientados para aquilo, porque não adianta você fazer uma propaganda gigantesca ou pensar no tipo de consumo, porque as pessoas não estão mais orientadas a consumir as coisas como a indústria do século passado ela preparava para a gente. Então, a grande transição, né, que a gente está vendo quando a gente fala dos impactos, se preparar para o futuro, basicamente você pensar em 3 pilares, tá? O sistema atual hoje está colapsado, né? A gente entrou num modelo de colapso da economia e a pandemia ajudou a gente a fazer isso. E é uma grande oportunidade, gente, a gente pensar nisso, porque o aspecto cultural de tudo isso é que 70% das pessoas hoje que trabalhavam estavam infelizes no trabalho. Então, assim, vou trabalhar para quê numa empresa que não vai me dar isso? Eu vou fazer outra coisa, vou me reinventar. A outra coisa que é super interessante é o aspecto ambiental, né? 50% dos recursos hoje, né, que a gente tem no planeta, a gente tem que pensar neles como bens que vão acabar. A gente está usando muito mais recursos do que a gente pode arcar ecologicamente. Então, não adianta você pensar em, em um modelo de sociedade que vai consumir produtos não ecológicos, né? Parece besteira, mas aquela história do canudinho de plástico, por que eu vou consumir produtos que vão impactar a natureza? Não vamos consumir. Então, a sociedade vai ter que se regulamentar, a economia vai ter que se regulamentar e se preparar para oferecer produtos de impacto ambiental que onerem menos a natureza. Olha que interessante isso, né? E o grande aspecto é o social. 1% mais rico da população detém 50% da riqueza do mundo. Tem um desequilíbrio muito grande. Então, essa transição que a gente fala aqui para se preparar para o futuro, não é que a gente vai ter um futuro tipo dos Jetsons, tipos lá De Volta para o Futuro, né? Mas assim que a gente está se preparando para entrar para um novo ciclo com uma nova sociedade que vai consumir novos tipos de produtos, novos tipos de pensamento, né? E a gente realmente está hoje num crescimento, isso é muito básico até para dizer, chega a ser maçante, né? A gente está vivendo um período de crescimento exponencial de novas tecnologias. Então, por mais que a gente ache que não, a inteligência artificial faz parte da nossa vida. A robótica cada vez mais está assumindo padrões, e eu acho mesmo que a robótica não é a robótica mecânica, mas a inteligência artificial combinada com machine learning, né? E esses tipos de combinações de tecnologias vão gerar um grande impacto na nossa sociedade, na nossa vida como um todo. A gente já usa o Waze e não pensa que o Waze tem um robô ali de inteligência artificial com um aprendizado de máquina, né? Um aprendizado por reforço, ensinando você a pegar o melhor caminho para desviar, para você chegar antes em casa, né? Impressões 3D, né, drones, wearables, né, quando a última vez que eu fui para Foz, eu comprei um Mi Band da Xiaomi, eu tinha perdido o meu Apple Watch, que eu paguei uma fortuna e acabei, sei lá, que eu estraguei ele, nossa, gastei tanto dinheiro naquilo, hoje por $30 você consegue ter um wearable que vai medir quantos passos você deu, quanto você foi eficiente. Então, a grande sacada de tudo isso, gente, é você olhar para essas tecnologias, olhar para o perfil de consumo e repensar no funil que a gente chama o funil de inovação. O que é isso? Quanto mais perto do vórtice que você tiver dentro desse redemoinho, né, desse vórtice olhando ele como consumo, você vai pensar que as tecnologias que estiverem mais próximas do funil, elas vão acelerar muito mais rápido. Então, olha só, não precisamos dizer do Netflix, do Disney, do Prime. Esses caras acabaram com a indústria de TV a cabo, a indústria de entretenimento, né? Finanças, a gente está vendo bancos menores, como o Nubank, faturando quase o valor linear dos grandes bancos, né? E uma quantidade de ofertas de banco. Antigamente, há 3 anos atrás, a gente tinha 3 bancos no Brasil, 4 bancos. O Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Bradesco, o Itaú,
E agora a gente não consegue contar na mão de quantas fintechs tem. Por que isso? A tecnologia está possibilitando que esse funil acelere muito rápido. Então, o que vai acontecer? As grandes instituições financeiras que a gente conhece estão sendo colapsadas por esse vórtice e vão acabar, se elas não se adaptarem, elas vão ser varridas da economia, né? O varejo, graças à pandemia, claro, a pandemia é uma coisa horrorosa, né? É, super consegui fazer a minha parte durante esses meses trabalhando em home office, está sendo uma experiência bem legal, mas o varejo se transformou de uma maneira incrível, gente. Então, olha quantas oportunidades a gente tem. A educação, manufatura, bom, a educação nem precisa dizer, né? Eu que sou professor, vi muitos colegas perderem emprego agora, mas alguns surgiram e o modelo de ensino, eu não acho que volte ao normal. Possivelmente vai continuar esse modelo que a gente vai ter, que nem eu dou aula numa grande faculdade aqui em Curitiba, vai ter dias de networking, café com networking depois da pandemia. A gente vai lá para trocar cartão, para conversar e todo mundo bonito, arrumado, penteado, para tomar um café, fazer um networking, fazer aquilo que a gente fazia durante as aulas, né? Mas eu não acho que volte ao normal. Porque eu vou contar para vocês, eu trabalho muito mais dando aula online, tenho que me preparar muito mais para esses momentos, do que ir lá na sala de aula e 50% do meu tempo era para fazer esse networking, bater papo, conversar, contar ideias, trocar cartão, do que qualquer outra coisa. E assim né? A gente tinha uma ociosidade muito grande, uma baixa produtividade. A saúde, energia e governo, gente, qual que vai ser o futuro de tudo isso? Vai ser colapsado. Vai ter um colapso nesses modelos de negócio. Porque tudo que tiver nesse vórtice, tiver perto desse epicentro, vai girar muito rápido. Então, eu espero que brevemente a gente tenha modelos como a Suécia, a Finlândia, que os eleitores entram lá, fazem as suas votações nos seus, como vai gastar o dinheiro, vai ser em saúde, vai ser em educação, vai ser em segurança, vai ser em infraestrutura. Por que não as pessoas terem isso e a gente tem um representante lá para fazer isso? A gente precisa de um cara lá, um chefe um CFO lá para manter nossas finanças em dia e saber que o nosso bom dinheiro que a gente está gastando em imposto, está gastando para o governo, está fazendo a diferença. Então, a conversa de hoje é vocês pensarem nesses modelos para a gente poder repensar como a gente consegue fazer um futuro diferente. Eu sempre estou querendo levar as pessoas, meus alunos, né, que praticamente tudo que existe na sociedade, na economia, em tecnologia, está obsoleto, gente. E vai ter que ser repensado. 6 horas e 17 minutos, um maluco vai dizer isso para vocês, é verdade. Então, olha só, a gente já tem uma enfermidade hoje muito grande nos relacionamento com pessoas e marcas. Já pensaram nisso? As pessoas pararam de consumir produtos de pessoas que não se comportaram bem durante a pandemia. Já pensaram nisso? Né? Pessoas empresas, marcas que não tiveram responsabilidade com pessoas, com funcionários, né? Que não tiveram uma atitude positiva, muitos dos consumidores pararam de comprar esses produtos e vão realmente parar. Criaram, em vez de ter relacionamentos com as pessoas, criaram haters, né? De produtos e pessoas que agrediram o meio ambiente, a saúde das pessoas, a saúde das famílias, né? E olha só que interessante isso. Os clientes hoje estão cada vez mais exigentes, né? E menos leais. Olha que engraçado, lançou o Disney Plus, teve uma queda gigantesca no número de pessoas que assinavam o Netflix e o Prime. Aquela massa de consumo não teve o menor desapego de dizer tchau Netflix, tchau Prime, vou testar a Disney. Se a Disney é boa ou não estou aqui para julgar ninguém. Mas a grande questão que a gente está conversando é o comportamento, né, das pessoas, é como que tudo isso está sendo colocado nesse novo momento do universo, vamos dizer assim. A outra coisa sobre, por exemplo, o Netflix, a obsolescência acelerada, né? As coisas se tornam obsoletas de uma maneira muito rápida, né? Quebras sucessivas de paradigma, ou seja, o que é certo hoje, amanhã não é verdade? Isso está acelerando um modelo de mudança. Então,
quando a gente pensa em mindset do futuro, e a gente começa a dizer, o futuro pode ser... Olha, vamos medir primeiro as mudanças que está passando no planeta, né? E um deles que a gente pode incorporar no nosso dia a dia são tecnologias exponenciais, né? Telefone, Skype quebrou a telefonia, né? Não existia mais interurbano. Engraçado, né? Eu lembro de um cara que foi professor meu aí em Foz que a conta de Furnas deu valores hoje de R$ 200.000, porque ele passou uma noite fazendo download de um arquivo na internet, porque ele ligou para os Estados Unidos. Então, assim, isso é antigo, mas hoje isso é muito novo também, porque tudo que a tecnologia exponencial pode fazer, ela vai fazer e vai acabar alavancando e atingindo mais pessoas no mundo, vai acabar fazendo o quê? Basicamente, que haja mudança de estilo de comportamento. Então, sucessivamente, a gente vai ter quebras de paradigmas, né? Eu não tenho que ter mais conta no banco X que me dava um cartão Visa, Platinum, não sei o quê. Não, não. Eu tenho que ter um banco que tenha que tem o Proximity Card lá que eu consiga pagar a conta sem encostar lá nos teclados que estão cheios de Covid. Pronto. Não quero mais o que tem. Não precisa. Se não tiver, não quero mais, né? A outra coisa que impactou muito, e a gente tem que pensar nisso para o futuro, é o estilo de vida digital, né? Então, esse é irreversível.
Oi, pessoal, parece que a gente teve um problema técnico aqui na sala. César, você ainda está aí? César? Vamos ver se a gente consegue te ouvir. Oi, tô ouvindo. Oi. Pronto, a gente teve um problema técnico. Tá. A sua imagem, você consegue fazer ela voltar? Então, desligou aqui. Faço de novo? Você consegue clicar aqui embaixo em Stop Cam e depois você clica de novo? Sim, vou fazer aqui, só um pouquinho. Pronto. Bom, desculpa, pessoal, a gente está passando por alguns problemas técnicos, mas continuem aí, porque daqui a pouco o César vai continuar com a sua palestra, viu? Na verdade, acho que vai voltar rapidinho. Não se preocupem. Estou vendo aqui que o César tem alguns dispositivos conectados. Pronto, desculpem esse tempinho aí. O César vai estar voltando já já. Acontece. Vamos checar aqui. Pronto, César, estou te vendo. Ah, legal. Show de bola. Ai, que ótimo. Então, acho que vou ter que voltar. Bom, então, beleza. Vou parar onde eu estava. Pronto, Oi. pessoal, se alguém quiser falar de onde ele estava, nada, Sirico, tá tudo bem. Se alguém quiser comentar sobre onde ele estava, mas estavam falando aqui, tinha uma pergunta, resumindo, como o Brasil pode ser, de fato, o país do futuro. Né? Eu acho que você estava falando sobre isso. Desculpa, cortou? Pronto. Falaram aqui, resumindo, como o Brasil pode ser, de fato, o país do futuro? Essa pergunta eu não sei dizer. Essa é uma pergunta muito difícil, mas assim, olhando os modelos que a gente estuda dentro dos fóruns de inovação, a grande sacada, a grande oportunidade de negócio é que a gente trabalhe em cima desses pilares, né? Então, o modelo antigo, né, que tinha, mostra que as pessoas estavam com grandes enfermidades de relacionamento, pessoas e marcas, né? Eu acho que foi aí, claro, que caiu a conexão. Como o Brasil pode ser o país do futuro? Eu acho que a grande sacada do Brasil é repensar, se posicionar dentro desse ecossistema global, em se preparar para uma nova civilização, né? Uma nova forma de consumo. A grande oportunidade é você olhar que existe um conflito de gerações, né? Então, a gente tem o novo substituindo o velho, né? E o antigo, que é um antigo jeito de consumir, um antigo jeito de trabalhar, que isso, graças, de certa forma, à pandemia, está ocupando um espaço muito mais rápido, né? A gente fala na Singularity lá sobre o vórtex da inovação, né? Que o vórtex acaba consumindo os produtos, a economia, os modelos de consumo de uma maneira muito rápida. E isso faz que a gente tenha muitos desses negócios sendo disruptados, né? A gente fala que esse modelo disruptou, né? Vou dar um grande exemplo de uma economia disruptiva, né? Telefonia foi disruptada pelo Skype, o Skype foi disruptado pelo WhatsApp, o WhatsApp vai ser pelo quê, né? Vai ter outras, já existem outras tecnologias, né? A gente está no meio de um fórum de software livre. Com certeza, né? A gente vai estar rapidamente pensando num novo modelo. Mas essa pergunta do Brasil é difícil. Eu acho que a grande sacada que a gente tem que ter é a gente se preparar para essas mudanças que aconteceram de maneira muito mais rápida, né? A gente está muito mais antenado no consumo. Então,
Para o Brasil estar preparado para isso, eu acho que a gente tem que estar preparado para esse fim do mundo. Mas não é o fim do mundo, gente, é o fim do modelo de mundo. E se o Brasil quiser estar preparado para isso, ele vai ter que estar olhando para esse novo mundo, né? Que não é mais orientado ao consumo desenfreado, né? E para o Brasil, eu acho que o James Cook, que é um dos grandes navegadores lá do século passado, voltando lá à temática dos exploradores do século passado, que ele dizia, né? Quanto maior a oportunidade, menor é o número de pessoas que conseguem ver ela, né? Então, esse momento nosso, exatamente, eu acho que remete a esse ponto. O ponto nevrálgico de hoje é você olhar a velha economia, né? Pensar nos desbravadores lá do século passado, lá do século XIX, né? Do século XVIII, XIX, XX, olhar para esses caras e ver como que esses caras conseguiram gerar fortunas, descobrir dois mundos novos, né? Os caras saíram da Europa, foram para a América do Norte, foram para a América do Sul. Eles colonizaram, fizeram riqueza, geraram oportunidades. Como que a gente pode se posicionar? Eu acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem, né? Esse dado aqui é bem legal para a gente pensar em Brasil também, né? Esse cara, o Chambers, é o cara da Cisco, ele foi um dos patrocinadores desse Vortex da inovação. Depois eu posso passar os links, a apresentação para vocês, tá? Ele dizia que em 10 anos, 40% das companhias da Fortune 500 não existirão mais devido à incapacidade de adaptação aos novos tempos. 10 anos? Desculpe, John Chambers, mas você está errado. Isso aconteceu em 6 meses de pandemia, 7 meses de pandemia, né? Empresas como o Zoom valem muito mais que todas as companhias aéreas do mundo. Desculpe, né? Os caras estavam na hora certa, estavam preparados para esse novo modelo. Eu acho que esse é o futuro. Você conseguir olhar o passado e começar a olhar o presente de uma maneira muito mais apreciativa, né? Eu lembro quando eu era estagiário aí na SI, aí, a festa que foi instalar os modems de 9.600 kbps. Quem que imaginou aquela época, se fizesse um provedor de internet de graça, você poderia ficar milionário, né? Mas a grande sacada é a seguinte, gente. Não precisamos dizer que o mundo está fundado, já fundou, já está assim. Nós estamos a meio nau do fim desse mundo. O que a gente pode fazer para que esse cenário se mude, né? Então, acho que a primeira coisa a pensar é que, olhando até o Thiago Mochileiro falar, foi legal de ouvir, que esse mundo não é mais peixe grande que come peixe pequeno, e nem peixe pequeno que come peixe. Não importa. O que vai valer é quem tiver agilidade, quem for rápido, quem tiver o pensamento de ver como isso vai gerar oportunidade. Aí acabou, você não tem outro como sair disso. Então, pense nisso. É o peixe rápido que come o peixe lento, né? Esse momento dessa economia que a gente está de aceleração com o Vortex, do digital, mais Covid que fez tracionar tudo isso, é o grande momento, né? E daí você começa a falar dessa galera que fala muito de transformação digital. Ah, porque não sei o que, eu faço transformação digital, porque a minha empresa. Gente, isso aí não é mais um destino, é uma fundação, né? É, não adianta você pensar em oportunidade se você não estiver conectado com esse mindset, né? Não adianta você querer trazer o cubo para Foz do Iguaçu, não vai funcionar. Os caras lá de São Paulo não vão ir para Foz, né? Vão pegar um avião? Não vão, né? As caravanas lá estão aqui digitais, né? As grandes caravanas lá que o Cirico tanto conta, eu acho muito legal de ouvir, né? Das pessoas. Gente, olha a oportunidade disso, né? O negócio se agilizou de um jeito que, se a gente repensar em transformação digital, como o mundo vai ser, né? É uma fundação, tem que estar cimentado isso dentro da cabeça dos executivos, né?
dos CIOs, dos CIOs, esses caras têm que ter isso sedimentado na cabeça deles, senão não vai funcionar. E é muito legal pensar isso. Nenhuma regra do mundo velho funciona mais. Pensa nisso. Já não tinha mais hospedagem sem hotel, né? Acabou. O Airbnb declarou falência agora por causa da pandemia. Pagamento sem dinheiro faz tempo. Publicidade sem editora, sem, pelo amor de Deus, né? Hit sem sucesso, meu Deus do céu, quem que nunca ouviu a Rita, cara lá do Nordeste tocando? Não, cara, acabou, não precisa de mais nada. Locutor sem rádio, publicidade sem agência, notícia sem jornal, educação sem escola, movimento sindical sem sindicato, política sem político. O seu trabalho que você faz hoje sem você. Porque se você não tiver adaptado a essa nova cultura, a sua empresa também não vai existir. Você também, a gente também está nessas regras. As velhas regras não funcionam para mais nada. Nós estamos no momento do colapso, de um novo mundo. Então a gente precisa estar muito antenado em como a gente vai se posicionar em relação a tudo isso. Eu estou adorando esse momento, gente. Eu acho que eu nunca trabalhei tanto. E a gente está super em super oportunidades, né? Daí, as grandes oportunidades da vida começam com o Shackleton falando, o cara que é o explorador lá do começo, que eu comecei a contar para vocês, que ele falou que ele começou a escolher a vida em vez da morte, né? Para ele e para os amigos dele, porque basicamente ele convenceu uma tripulação inteira para pegar aquele barco lá, o Endurance, e ir para a Antártica para fazer fortuna, contando que eles eram os maiores exploradores do mundo na época, né? E ele teve uma direção, né? Teve uma presença de espírito que ele, durante esse colapso que aconteceu, ele realmente escolheu viver, né? E salvar a vida de todos, tanto que não morreu nenhum colega dele, ninguém morreu da tripulação inteira dos navegadores lá dessa incrível viagem do Shackleton, que é um dos maiores exploradores, aí os caras do Mindset que eu acredito que seja grande sacada. Então, faço a seguinte pergunta para vocês, né? Esse momento de transformação de futuro, a gente sabe que tem que ser rápido, tem que ser ágil, mas a primeira coisa que eu acho que as organizações e nós mesmos tem que fazer é escolher a vida, não escolher a morte. Temos que escolher um jeito novo de pensar, repensar nesse modelo de século XX que vai aos poucos sumindo, né? Que é uma sociedade voltada ao consumo. Se você pensar no Brasil, a gente é totalmente voltado ao consumo, né? Então, como se organizar numa sociedade onde você vê grandes redes de varejistas, né? Você vê, olha que interessante, várias empresas na área de varejo se unindo para fazer estoques para conseguir compartilhar para o cara quando comprar na internet receber no mesmo dia. Lá nos Estados Unidos já faz uns 2 anos, uns 3 anos eu comprei um Mac, estava no hotel, escolhi pagar $50 a mais para o cara entregar o meu Mac na hora. Eu tava, sem brincadeira, eu marquei o cara entregar 6,5 o Mac, o cara me entregou. Isso é coisa que está acontecendo agora no Brasil. Então, de novo, né, o cara me deu uma experiência. Então, gente, é pensar sair dessa velha economia com foco em consumo, né, em quem é o diretor, quem é o presidente, que o cara ganha X. Não, vamos misturar isso aqui, né, e vamos começar a centrar uma sociedade em rede centrada nas pessoas, aonde cada indivíduo é protagonista de um nó dessa rede, né? E realmente a grande oportunidade de tudo isso é repensar o futuro, né? Então, eu acho que a grande sacada a partir de agora é largar as velhas instituições, né? Pensamento em rede, em mundo exponencial, e você começar a olhar o mundo de uma maneira de consumo completamente diferente. Daí você já começa a entrar no âmbito da inovação digital, né? Que é a grande transformação, né? A inovação é mudança no comportamento, né? E no comportamento de agentes do mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Agora que estou parafraseando o meu grande amigo Silvio Meira, né? Que é o grande pensador cara das redes. Então, quando você pensa em inovação digital, tem que pensar em transformação estratégica. Essa que é a grande oportunidade de tudo isso, né? A transformação digital é uma fundação de tudo isso. Mas para que serve esse negócio, né? Então, é uma mudança radical, gente.
nos processos, nos fundamentos de suporte, de criação, entrega, captura de valor, de todos os tipos de organizações, com base analógicas ou analógicas digitalizadas, né? Tudo isso que a gente vê está começando a ser trocado por plataformas digitais em rede, que vão definir a grande maioria dos novos mercados. Gente, é uma viagem, mas é o que está acontecendo. Tem leis para isso? Será que existe leis para você pensar nisso? Será que a Latinoware já não é uma rede, hein? Não é uma rede de pessoas que estão conectadas e estão gerando oportunidade entre as pessoas, né? Essas plataformas analógicas, hoje, eu lembro do Marx falando, esses dias a gente estava convidando algumas pessoas e ele falando, porque poxa, eu conheci um cara que veio lá da Argentina, um cara que veio do Paraguai, daí o cara está trabalhando na Microsoft, na Austrália. Cara, esses caras se conectaram na Latinoware, tiveram oportunidade de trocar, de conhecer pessoas, né? E esses caras fizeram o que a rede faz. Não é a Latinoware, né? Mas as pessoas, a organização, se conectaram e trouxeram essas oportunidades, né? Então, quando a gente fala nessas leis para tudo isso, as leis existem e, na verdade, a gente já faz, né? Então, a primeira delas é que redes definidas por software serão atores centrais de todas as economias. Redes definidas por software serão atores centrais de todas as economias. Eu acho que as perguntas e respostas podem ser depois disso aqui, tá? A segunda coisa que a gente pode pensar, que eu gosto muito dessa frase, é programe ou seja programado. O que você quer ser? Você quer ser o motorista do táxi que vai levar você para o futuro? Ou você quer ser o táxi? Eu acho que o mindset desse evento da Latinoware é basicamente isso, né? A gente tem um modelo que a gente quer programar, não ser programado como consumidor. Então, olha só, as redes têm oposição radical de negócios legados, de governos, de corporações, de profissionais que todos eles que estão ligados ao passado. Então, mais uma vez, né, mais um indício, né, que esse pensamento em rede dessa economia focada em pessoas que são protagonistas das redes é a grande sacada. Então, a gente tem corporações, profissionais, todos eles que ganhavam com passados vão morrer. Eu adoro essa foto aí, porque o ano passado, quando eu fui na Latinoware, eu estava muito gordinho. Perdi quase 17 quilos desde que eu saí de Foz. Obrigado, hein, Marcos? Cheguei aí, passei mal, fiquei com a pressão alta. Mas eu gosto muito dessa foto do gordinho andando, porque olha só se a gente não vive esse momento. Essa foto eu acho que é um ícone. A gente está olhando, né, toda uma economia parada e um cara olhou, um nerdão lá, um geek, sai do carro e vai a pé. Claro, vai ganhar competitividade, vai ganhar um monte de coisa. Mas a grande mudança de pensamento é essa, né? Que cada ano que está fazendo o analógico ir para o passado, mas o futuro nunca se engana, ele vai ser digital. Esse modelo de evento que a gente está fazendo agora, a gente pode até para Foz ano que vem, mas ele vai ter esse formato, com certeza. A gente não vai conseguir sair disso, né? Eu acho que esse é o futuro, né? Pensar que cada ano faz o analógico ficar mais para o passado. Lembra que um dos mindsets dessa conversa era essa, né? Que esqueça o passado? Não pode esquecer. Mas a gente está vendo o fim do mundo, não o fim do mundo, mas um fim do mundo. Está nascendo um novo mundo que está centralizado em tudo isso. E os tempos estão muito sombrios, né? A gente sabe que as empresas estão fechando, as oportunidades de trabalho estão diminuindo. Para nós de TI está sendo um sucesso. Eu nunca vi tanta gente de TI trabalhar, as vagas de TI disparando cada vez mais, né? Mas será que a gente está pronto para isso? Será que a gente está preparado para isso, né? Então a primeira pergunta é que futuro, ele é uma ruptura. Quando a gente estava falando ali, prepare-se para o futuro, qual que vai ser o futuro? Então, prepare-se para uma ruptura. Claro, uma ruptura muito difícil,
que está acontecendo agora, né? Então, a ruptura acontece quando novas tecnologias habilitam novos modelos de negócio que a gente fala de assimétricos, né? E isso é muito interessante. Quando esses modelos começarem, que a gente viu, vamos lá, para isso aqui ficar, esse slide Silvio não ficar menos doido e a gente conseguir absorver. Os negócios, né, que estão migrando hoje, olha, Netflix, Disney, Nubank, Inter, Bitcoin, criptomoedas, trabalho em home office, live vídeo para fazer vendas no Instagram, onde pessoas estão fazendo propagandas. Você vê pessoas como a Anitta fazendo venda lá para vender produtos. Por quê? As pessoas seguem ela, consomem ela porque tem uma conexão com aquelas pessoas. Tudo isso juntando e mais essa aceleração da pandemia está levando a gente para o futuro. Não tem mais volta. Nós estamos vivendo o futuro. Não é o passado, né? E ele vai vir, claro que ele vai vir, né? E a gente ouve isso o tempo todo, mas a gente sabe que o futuro já foi, né? Ele já aconteceu, ele já veio, é hoje, não é amanhã. O futuro é agora, né? Então, se a gente tá falando do futuro, o futuro vem do futuro, gente. Parece coisa meio empacotada de coisa sem nexo. Vou empacotar o vento, não. Gente, a gente só consegue olhar o futuro quando a gente vem do futuro. A gente está no futuro hoje, então tudo que a gente está fazendo hoje, está coletando é isso, né? As crianças estão consumindo de maneira diferente, né? Elas estão possivelmente no meio do colapso do digital, né? A minha filha mais nova tem 10 anos, teve um colapso de usar celular, está proibida de usar celular. Ela não aguenta usar celular mais. Então, parece incrível de pensar que ela, nasceu no digital, hoje ela faz o quê? Ela quer ler um livro, não aguenta mais, está ouvindo música, usa o iPod para ouvir música, não quer mais estar conectado, enjoou, chegou ao cume de tudo isso. Engraçado, né? Essa é legal, que não tem forma mais rápida de prever o futuro do que você ir até lá. Então, para você chegar ao futuro, você tem que pensar em criação, criatividade e inovação das organizações. São os processos, resultados de produtos e serviços oriundos de tentativas de introduzir novas e melhores formas de fazer. É o que está falando o tempo todo, né? A gente tem que estar orientado essa junção de olhar a criatividade e inovação. O brasileiro é muito famoso por ser muito criativo, mas a gente não é inovador. Tem vários estudos mostrando isso. A gente não é inovador. Não é inovador em nada. Parece incrível isso, mas a gente deixa muito a desejar quando a gente fala em inovação. Bom, é isso aí, gente. Criatividade, inovação. Bom, eu acho que eu vou finalizar aqui com algumas provocações para vocês, para a gente entrar para um fórum de discussão, né? Primeiro, futuro. Qual é o futuro do Brasil em tudo isso? Né? O futuro de tudo isso, gente, é que a gente tem que estar muito conectado. É isso. Vamos abrir para pergunta, gente? É isso. Olá, tudo bom? Vocês ainda estão aí? Pessoal? Ai, ótimo, deu uma falha aqui, mas vocês estão me ouvindo? Eu tô. Ótimo. Eu adicionei a Roberta e a Gilmar aqui, porque elas são intérpretes de Libras. Elas vão estar trabalhando aqui daqui a pouco. Elas estão me falando aqui no chat já já. E é o seguinte, vieram alguns comentários aqui, teve esse comentário sobre o futuro, mas eu queria trazer uma outra provocação, assim, tem uma pergunta aqui, na verdade, também. Temos visto algumas importantes iniciativas brasileiras surfando as tendências de futuro, como já citadas fintechs, né? O que falta para o Brasil potencializar a cultura de inovação? Que é o que você falou, que a gente não inova, não, a gente não cria, a gente se adapta depois de um tempo, né? O que falta para a gente potencializar a cultura, né? A experiência do brasileiro de pensar nisso antes de ser passado? Olha só, eu abri uma fintech, eu vendi a minha fintech. Então, o que eu acho que a gente tem que pensar em tudo isso? Só um pouquinho.
Deixa eu botar meu amigo aqui na participação também, que ele está muito estressado que eu estou aqui falando com vocês. A primeira coisa que tem que pensar para fazer isso é pensar em estratégia. Por que as fintechs não dão certo no Brasil? Quem disse que não, gente? Pô, nós temos o Ebanks aqui, que é o maior dos processadores de pagamentos do Spotify, do Apple, fica aqui em Curitiba, tem várias empresas. Então, o Brasil conseguiu inovar muito. O Nubank é um case de unicórnio mundial de fintech. Mas o que esses caras tiveram que muitos não tiveram? Eu, por exemplo, vendi, né, a minha fintech na época, estratégia. Eu acho que falta ter uma estratégia bem clara, plano de negócio bem claros para conseguir atrair investidores, para os caras poderem investir e você conseguir gerar isso alguma coisa. Mas basicamente eu acho que a grande sacada de tudo é você criar um modelo de reinvenção, é reinventar as coisas, né? Reinventar, reinvenção digital de negócios. É o que dá certo, por exemplo, para essas fintechs que a gente acompanha aqui. Então, a pergunta, por exemplo, para essa, eu acho que é essa a grande sacada. É uma reinvenção de modelos de negócio, de digital, de se repensar. Não adianta você pensar só em Canvas, né? Você tem que pensar no seu modelo como um todo. É isso. Mais perguntas? Sim, vamos trazer aqui. Teve um comentário do Sirico. Boa noite, pessoal. Esse cara é fera. Obrigado, César, pela oportunidade dada para nós e nossos congressistas. Compartilhar é tudo. Obrigado, Sirico. Valeu aí pela oportunidade de vocês. Olha, fizeram uma pergunta na palestra passada, mas eu acho que cabe nesse aqui. Você tem algum livro, alguma metodologia, algo que você recomenda? Às vezes um canal, um YouTube. Olha, a coisa que eu acho que mais vale a pena para esses tempos difíceis hoje é a gente pensar em meditar. Se você tiver algum livro para você ler, tem muito acesso, a gente tem muito conteúdo de tudo, né? Eu acho que se as pessoas tiverem oportunidade, eu indicaria para as pessoas que estiverem ouvindo isso e pensarem em alguma coisa, buscar canais de meditação. Eu acho que essa é a grande clarividência, sabe? Porque a gente tem acesso a muita coisa, a muita informação. Mas o que realmente vale mesmo, eu acho que é você estar com a mente limpa, com a mente equilibrada, né? Você está num ponto assim. Então, se você falar para me indicar alguma coisa para inovação, eu vou dizer para vocês pensarem em meditação. A segunda coisa é para vocês seguirem o canal da Singularity, se inscreverem, né? Foz não tem capítulo, mas eu indicaria para vocês discutirem todas essas torres de inovação, se afiliarem ao Chapter Curitiba, que é Singularity Brasil / lá Curitiba. Se entrem nessas comunidades de inovação, a gente discute muito sobre as torres, sobre as oportunidades, consumo, energia, educação. Se conectem com a Singularity, que eu acho que é uma grande oportunidade você entrar nesses ecossistemas para você repensar os modelos de negócio. Eu acho que falar de futuro é pensar da Singularity. É isso. Incrível. Tem só mais uma última pergunta, Claro. que é do Adriano. Ele está perguntando aqui sobre as criptomoedas. Você acha que elas vão enterrar de vez o sistema financeiro tradicional? Com certeza vão enterrar. É uma questão de tempo. O sistema financeiro, Adriano, eles já estão colapsados no mundo todo, né? A gente vê agora mesmo, durante a pandemia, existia uma regulamentação. Eu acho que as criptos mais sérias aí dos mais, vamos dizer assim, mais seguras, elas são um grande futuro do sistema financeiro, né? Para vocês terem ideia, o Santander está usando a blockchain, por exemplo, para transitar dinheiro em qualquer lugar do mundo. Então, ela também, esse modelo, está disruptando o modelo antigo que era transferência, né? Quando eu morei em Foz, eu lembro que eu recebi uns pagamentos de fora, que eu fiz um trabalho de consultoria na época, e muito louco falar isso, né? Mas é verdade. Quando eu estava em 89, 90, eu trabalhei para uma empresa chamada AT&T, que vendia callback no Paraguai. Ganhei muito dinheiro, e o meu pagamento, por exemplo, vinha pela Western Union, que era tipo um ATM que o cara pagava para mandar dinheiro para cá. O sistema financeiro, como um todo, no mundo, tá disruptando. O futuro vai ser criptomoedas, não tenha dúvidas nenhuma sobre isso.
né? Qual moeda E é vai muito ser? legal Não você falar sabemos. isso. Oi, pode falar. E é muito legal você falar isso, porque eu estava vendo, assim, os bancos no Brasil, agora a gente deu um grande salto com esse Pix, né? E aí eu estava olhando na Europa, e ainda tem muitos bancos lá tradicionais, que você tem que levar Sim. carta para fechar o banco, e a gente imagina que todo mundo é melhor que o Brasil, mas a gente Não. está pioneiro em algumas coisas, pioneiro não, né? A gente está inovando já, trazendo as coisas que já existem no mercado, mas a gente fica com esse pensamento de que a gente é o pior. Mas não, ainda, o mundo ainda está se revolucionando completamente. Gente, é uma coisa que é interessante falar do sistema bancário, falando de inovação, sobre, né, já que o foco era falar de futuro, né, mas poderia ser cripto. Os meios de pagamento no Brasil são os mais avançados do mundo. Não tem DOC, TED nos Estados Unidos. Não é assim. É uma coisa que eles não conseguem fazer. O nosso sistema bancário é um dos mais seguros, é um dos mais seguros do ponto de vista de fraude. É difícil você fraudar o sistema financeiro. Os bancos criaram modelos, né, de PCI, de segurança, que são modelos do mundo todo. Mas tudo isso eu acho que é um pouco de passado, mas a grande sacada de tudo isso é vocês pensarem que o modelo futuro vai ser no modelo de cripto, que você não vai ter intermediários, pensando até em redes, como eu falei, né, que o consumidor está de um lado e do outro, e você tem que eliminar os intermediários. As criptomoedas fazem esse papel. E, Letícia, o Brasil é um dos países mais avançados em tudo isso. E Muito sistema legal. de banco, de cripto, eu acho que a gente vai logo, logo avançar por um modelo de uma moeda diferente. Já tem isso, né? Se olhar lá, não vou fazer propaganda que eu não sou muito amigo deles, né? Mas existe meios de pagamento que você paga o QR Code, fica transferindo dinheiro, não passa pelo banco. Já é uma Sim. moeda, não é uma criptomoeda, mas já tem ali um lastreamento, como fosse um algoritmo que segue modelos de criptomoedas aí. Então a gente está super na vanguarda, tá? É o E a futuro. gente está nesse modelo meio doido agora, porque ele está nessa transição, então a gente tem cashback, aí tem pontos, aí tem cashback numa plataforma e na outra não tem, e aí, tipo, você tem R$ 3 aqui, R$ 5 no outro banco, não sei o quê, e talvez se tivesse essa moeda conectada, eu ia ter 3 moedas aqui, Sim, que é da minha conta, e tudo ia ser a mesma moeda, não ia ser, sim. isso é dessa empresa, isso é dessa empresa. O Banco Central fez um estudo, olha que interessante isso aí, gente. Fez um estudo que é bem possível que ela considera, na verdade, tá? O sistema de criptomoedas como uma alternativa para o sistema bancário. Ou seja, até o Banco Central, o governo, nosso governo, acredita que as criptos podem ser uma oportunidade no caso de um colapso geral para ter um backup da economia como um todo. Então, gente, com certeza, a cripto é uma das tecnologias que vai disruptar o modelo antigo aí de sistemas bancários. Temos os comentários mais para finalização. O Leandro falou que foi muito bom o tópico, excelente didática, que parabenizou. Valeu, Leandro. O empreendedor de gente, foi muito show. Acho que esse Obrigado. é o Sérgio. E a Renata também parabenizou pela palestra e agradeceu muito. Valeu, gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade aí, ao Cirico, a você, Letícia. E eu vou seguir aí assistindo as outras palestras aí também. Sim, continue aqui. Temos mais uma palestra hoje à noite, é com o Tony, ele já está aqui, esperando para começar. Vai ser uma palestra diferente, vocês vão gostar bastante. Obrigada mesmo, César, por todo o apoio. Obrigado, eu acho gente. que os pensamentos foram muito incríveis hoje. Valeu, obrigadão, até mais. Obrigada, tchau, tchau. Oi, pessoal, tudo bom? Em 30 segundos a gente